Olá, está começando agora o programa Educação em Foco. Estamos aqui com o convidado Anderson, as alunas Marta, Malva e Sandra, do 6º período de Pedagogia da Univale. E hoje vamos discutir um pouco sobre o Plano Nacional da Educação de 2014 a respeito das ações e estratégias do ensino fundamental. Agora vamos passar um pouco a palavra para a Sandra e ela vai começar a sabatina. Oi, tudo bem, Anderson? Tudo bom, Eu Sandra? gostaria de saber sobre o artigo 53. Ele vem falar que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa e preparo para o exercício da cidadania e qualificação do trabalho. Pensando nisso, o PNR tem como meta esse avanço na escola em tempo integral. O que você pode trazer para a gente sobre esse assunto? Ô Sandra, o artigo 53 é do ECA, não é isso? Isso. O Estatuto Da Criança e do Adolescente. Ele fala sobre essa formação integral do sujeito. A formação integral do sujeito não é aquela formação simplesmente mecanicista, né, para o mercado de trabalho, mas é uma formação intelectual, é uma formação cultural, né, onde o sujeito também tem direito ao esporte, ao lazer, que é isso que trata o artigo 53, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando falamos sobre essa formação integral do sujeito, o que nos arremete muito? A escola em tempo integral. A escola em tempo integral, eu vejo que ela é o grande ponto de partida, é um grande avanço, uma grande conquista, uma conquista social, digo assim, né? Uma conquista social, né? Onde o sujeito, onde o PNE, ele tem algumas metas. E essa meta é expandir a oferta, né, da escola em tempo integral, né, no ensino fundamental. Em Valadares, por exemplo, nós temos grandes experiências, não é isso? Com o ensino da escola em tempo integral. Inclusive, você trabalha, né, na escola em tempo integral, não é isso? Sim. Então, quando a gente olha essas metas que o PNL tem da escola em tempo integral, ele visa algumas coisas, ele tem uma prioridade. Aonde vamos manter essa escola em tempo integral? Se eu posso abrir duas escolas, uma em um bairro e outra e em outro bairro vai ficar sem, qual será a prioridade? Aonde tiver maior vulnerabilidade social. Por isso que eu digo que ela tem um cunho social muito grande. Porque onde a vulnerabilidade social é maior, ali o sujeito, esse educando, ele está passivo de violência, né, passivo também de fome, né, às vezes ele não tem acesso à saúde, ele não tem acesso a nada disso. E a escola em tempo integral, e ela sendo integradora, chegando até esse lugar de vulnerabilidade social, ele muda a vida do sujeito quando a escola em tempo integral ela é bem trabalhada. Quando ela só vai em tempo integral, né, olhando essa questão cronos, né, na questão tempo, mas quando ela também é integrada, né, como você tem visto na sua própria prática lá, não é verdade? Isso. Na sua própria prática. Então, quando a gente vai olhando a escola em tempo integral, ela é um grande viés. E sendo que Valadares é assim, uma das pioneiras dessa escola em tempo integral e está sendo assim, bem aceito pela sociedade, mesmo com assim, as dificuldades que a gente tem, né, quando você fala aí da integrada, entendeu? Porque assim, ela não está tendo tanto, não tem tanta estrutura, né, Anderson, para esse suporte dentro da escola, que hoje é uma das assim, maiores demandas para dentro de uma escola é essa. Você citou bem a questão estrutural. Escolas onde o aluno ele não tem carteira para sentar, Isso. onde não tem um computador, ou outras têm um computador, mas não usa, tem computador, está quebrado sem nunca ter Às vezes não tem até mesmo um profissional. Né? E o Plano Nacional de Educação, ele tem as suas metas para resolver esses problemas. Exemplo, a questão estrutural, como você falou, escola em tempo integral. Aqui em Valadares mesmo havia uma escola em tempo integral,
aonde um pai de aluno, que é pedreiro, ele teve que ir lá fazer o encanamento para poder ter água para os alunos. Mas o PNE busca sanar isso em até 2 anos, ou seja, o PNE é de 2014. Então, até 2016, a meta era alcançar um percentual significativo, né, de infraestrutura nas escolas, onde a escola ela fosse equipada eletronicamente, aonde também os profissionais, né, recebessem uma formação continuada. Aqui todos vocês sabem como é que é a formação continuada, que vocês têm, né, os seus momentos de estudo, que é riquíssimo, não é isso? Sim. Né, onde as dúvidas elas são ali sanadas, o aprendizado ele é compartilhado. O PNL não olha só a parte estrutural, mas ele olha também o corpo docente. Né? Eu tenho certeza que na sua prática docente, às vezes você, no seu momento de estudo com um profissional gabaritado, ele veio ali, ele te enriqueceu. Com certeza. Você saiu enriquecida. É isso que o PNE ele visa, porque aumentar a clientela, né? Ele traz esse sujeito, mas a estrutura ela não está pronta para receber. Então o PNE ele visa isso na liberação de recursos, como esses dias houve a discussão sobre o Fundeb, né? Os recursos que são liberados para as escolas. Então nós temos tido avanços, sim. Né? E quando olhamos nessa questão de receber os alunos e não ter estrutura, por exemplo, a Marta, você trabalha num lugar, né, Marta, onde trata com sujeitos em estados de vulnerabilidade social, Isso. não é verdade? Sim. E já pensou se lá não houvesse essa estrutura para receber esse sujeito? Não teria progresso. Não teria progresso. É exatamente por esse lado aí que o PNE ele visa, na formação integral do sujeito em situação de vulnerabilidade social, que ele possa ser alcançado, como você tem experiência lá. Isso. Aqui, o Plano Nacional de Educação visa aumentar a oferta de vagas na rede pública do ensino fundamental. Mas para que essas vagas sejam preenchidas, como vai fazer para atrair essa clientela? Olha, eu vou ler um trecho de Freire, onde ele é muito rico. Ele diz assim, ó: como posso continuar falando em meu respeito ao educando, se o testemunho que dou a ele é o da irresponsabilidade, o de quem não cumpre o seu dever, ou de quem não se prepara e se organiza para a sua prática, o de quem não luta por seus direitos e não protesta contra as injustiças. O PNE, eu vejo que já esse outro lado do profissional Estado, né, ele se planejando para receber essa clientela, porque você ofertar as vagas, mas de certa forma você não habilitar o seu cliente, né, para poder ele assumir esse posto, ele é muito difícil. É como um avião na mão de quem não sabe pilotar. Né? Há essa disparidade. Então você atrair. Então o que é que o PNE ele visa? Atrair os que estão lá fora e segurar os que estão aqui dentro. Porque não adianta você chamar um grupo cá e outro grupo ele evadir da escola. Então o PNE ele olha esses dois, o Plano Nacional de Educação ele visa esses dois lados. Ele atrair o sujeito que está lá fora, segurar o que está aqui dentro. E qual é a forma de atração? Né? Um sujeito, vimos que a prioridade é os locais onde há incidência de vulnerabilidade social. Então, como qualquer educador sabe que uma das coisas que um bom educador ele tem que ter consigo é a lente antropológica, né? Conhecer o educando. Tanto que aqui nós usamos da lente antropológica porque enxergamos, né, a sua situação. Porque outro horário não daria por causa do seu trabalho. Então, a lente nos fez enxergar e entrar no acordo a chegar a esse horário. Então, as especificidades dos alunos ou daquele grupo social. O PNE, para alcançar esse sujeito, ele
visa trabalhar a questão da saúde, a questão social, e uma grande questão social que já é trabalhada no nosso meio, e uma grande contribuinte, né, como o nosso professor Edmárcio ele cita, é o Bolsa Família, um programa que quantas crianças têm sido mantidas na escola, porque o Bolsa Família tem possibilitado, porque a criança, o adolescente dos anos iniciais, às vezes ele poderia estar no sinal vendendo alguma coisa. E agora ele não precisa ir, ele vai só estudar, porque aquela quantia vai ajudar na renda familiar. E isso é um atrativo em vez de especificidades do educando. Né? O educando, às vezes, ele tem as suas demandas, e às vezes se preocupa tanto, aí fica até uma reflexão em atrair o que está lá fora, que esquece o que está aqui dentro. E o PNE, ele olha esses dois lados, atrair e segurar, para manter, para que não fique aquele ciclo vicioso que nosso país criou, igual a EJA. A EJA, de princípio, não era uma coisa para ser contínua. A EJA ele veio para sanar, para resolver um problema. Né? Aqueles fora da sua faixa etária, né? Alunos que estão em certa série, que a sua idade não condiz com ela, ele está atrasado. Então a EJA veio para quê? Para diminuir essa disparidade. Mas o que está acontecendo? Sai um determinado grupo aqui da EJA que já completou seus estudos, mas na verdade naquela cadeia atrás estão vindo muito mais que não era para acontecer, porque na cadeia às vezes não enxergou-se, né, as especificidades do aluno. Uma das coisas, até a formação em ciclo, é algo interessante, bem trabalhada, porque quantos alunos desistiram da escola porque foram reprovados, né? Algo se pensar. Tem críticas, mas também tem acerto, que você tem um período todo para estar trabalhando com esses docentes. Né? Tem uma meta também do PNE que diz garantir em até 3 anos que todos os alunos matriculados no 3º ano do ensino fundamental saibam ler e escrever. Garantir 3 anos. Que esses alunos saibam ler e escrever. Mas o que acontece? O que precisa ser estabelecido também é a questão do tempo de aprendizado. Cada aluno tem o seu tempo. E aí? O que você pode me dizer sobre isso? Olha, Malva, ele visa garantir até 3 anos, né, que todos os alunos matriculados no 3º ano do ensino fundamental saibam ler. Realmente tem o tempo do aprendizado. Mas uma criança que começou no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano, realmente já está numa fase que já a leitura ela já tem que estar avançada. Mas, no entanto, quando o PNE ele visa que todos os alunos matriculados no ensino fundamental saibam escrever, é para definir políticas para enaltecer a questão da leitura. Pois lá diz assim, né, que os alunos do 4º e 5º ano, com desempenho acima do nível recomendado na língua portuguesa e matemática, com base nos resultados do programa de avaliação da rede pública, né, da educação básica. Então, através dessas avaliações sistêmicas, né, do governo, as avaliações institucional, para traçar metas. Por exemplo, na escola X, lá foi constatado que os alunos eles estão com grandes dificuldades de leitura. Na outra, os alunos já estão com grandes dificuldades na área da matemática. Então, fica mais fácil traçar a meta. Opa, a escola X ela vai ter que ter um trabalho intenso na área da leitura. A escola Y ela vai ter que ter um trabalho intenso na ala de matemática. Salvo que a gente sabe que nem todos os alunos sempre vai chegar lá sabendo a ler, mas para ter metas mesmo. E já olhando de forma popular, né, as especificidades, ela, como você própria disse, ela é gritante em tudo isso aí para olhar esse educando. As crianças, como sabemos, né, elas eram tratadas como pequenos adultos, né? Criança
não tinha direito de nada. Aí, quando você falou aí sobre a questão da leitura, nós voltamos à escola em tempo integral. O vasto tempo, ele, a princípio, ele parece ser muito bom, né? Você tem muito tempo para trabalhar com isso, você tem muito tempo para trabalhar com aquilo, mas esse tempo todo ele costuma fadigar e ele atrapalha esse aprendizado. Eu penso que nós temos que aprofundar muito nisso, de como tornar a questão da língua portuguesa atrativa, né? Que às vezes se escolhe um conteúdo, um texto ou um tema para trabalhar com os alunos do ensino fundamental e que ele não dá a mínima. É como alguém chegar aqui e falar para nós de física quântica e querer que a gente discuta física quântica. Não vai fazer sentido porque somos educadores e não somos da área das exatas. Então essa questão aí do tempo, enxergar o aluno, olhar como que as coisas elas se direcionam, é muitíssimo importante. E olhando também que o corpo docente, né, o professor da sala de aula, ele precisa estar atento às questões das crianças. Não colocar todo mundo no mesmo, como diz no popular, no mesmo pacote. No mesmo pacote. Como se todos fossem iguais. Mas cada um... Porque entendemos, né, o próprio PNE, ele visa reduzir a questão da evasão escolar. Eu penso que quando colocamos todos no mesmo pacote, o que nós estamos fazendo? Automaticamente colocamos todos iguais, nós estamos dizendo para alguns, saiam. Né? Estamos dizendo para outro, apesar que parece que nós estamos encaixando esse sujeito, nós estamos dizendo para ele, ou você segue esse modelo, ou você sai deste modelo. Então pensamos que o Estado, ele através do PNE e bem, conforme o artigo 53 do ECA, ele cita bem, atrair esse sujeito. Então, primeiro, para esse sujeito ser atraído, ele tem que ser confiante, para ele confiar, né, no sistema. Né? Pelo que Freire, ele diz a seguinte coisa que Paulo Freire, ele afirma, né, que na inconclusão do ser, né, que se sabe como tal, que se funda a educação. Ou seja, é na inconclusão. O ser, quando ele sabe, olha, algo está faltando em mim. É o que Freire quis dizer. É na inconclusão do ser que se sabe como tal, que se funda a educação. Quando a escola, o sistema, o governo, ele consegue mostrar para o educando que algo falta nele, e que o Estado, a escola, o corpo docente tem elementos para preencher esse algo, torna muito mais atrativo. A avaliação é menor. Por exemplo, na educação infantil. Uma criança, ele se agarra tanto a um professor, que geralmente acorda de manhã, quer ser levado para a escola. Mas o que acontece, que vai ficando mais velho, a criança já não quer ir mais para a escola. Porque as discussões na educação infantil, ela tem avançado muito mais do que no ensino fundamental e no ensino médio, nos anos finais do ensino médio. Então, é a questão da conscientização. Se o aluno, pensa que se o aluno ele enxergar no professor, ele enxergar, olha, algo falta em mim, falta educação. Mas a escola, ela tem o que eu preciso. A escola, o governo, ele proporciona as políticas públicas, sociais que eu necessito. Ele tem, lá tem aquela compreensão, né, que eu preciso. Então ele vai se firmar, né, nesse sistema educacional. Exemplo, Marta, exemplo onde você trabalha, na cidade dos meninos. Há algum interno lá, algum, né, cliente que ao chegar o tempo que ele não podia ficar mais lá, né, que tem que sair, que já completou a maioridade, aqueles que voltam lá de contínuo por gostar do lugar, ter sido tratado bem? Sim, isso acontece direto, que tem a gente fala os ex-internos, né, que volta para relembrar o tempo que vivenciou naquele local. Então, a gente vê que é muito importante o significado daquele local para eles. Alguns sim, mas alguns nem querem passar perto. Marta, o que você falou sempre. Freire, quando ele
alfabetizou, né, aqueles 300 camponeses, ele usou e defendeu o tema gerador, que é algo dentro da realidade. O PNE, ele visa dentro da realidade, que você vai ver todas as metas aqui, a prioridade é onde? Os lugares de maior vulnerabilidade social. Você viu a realidade do sujeito, você alcançou essa realidade, você mostrou para ele que tem algo, ele fica igual esse que vocês chamam de ex-interno. Ele tem uma afinidade, eu faço parte, eu tenho um sentimento de pertença. Uma história, né? Isso quando lemos ali o que a Sandra, ela leu o artigo 53, o sujeito, quando ele chega num patamar que ele viu tudo que ele recebeu, ele mesmo é um propagador. O Estado me enxergou, o professor me enxergou, o corpo docente me enxergou, a sociedade me enxergou, agora eu faço parte dessa sociedade. Eu fui alcançado por esse Plano Nacional de Educação. Né? Bom, o programa Educação em Foco está terminando. Foi muito rica essa sabatina, onde através desse diálogo foi possível adquirirmos um grande aprendizado, uma vez que os nossos convidados trataram um assunto de forma sistêmica, munidos não só do senso comum, mas também uma grande fundamentação teórica. O nosso muito obrigado e o programa termina aqui.